Teste de áudio. Tem um delay. Ok. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos aí a este encontro que tem como objetivo tirar dúvidas a respeito da reforma tributária, um assunto aí em evidência para os empresários neste momento. O objetivo deste encontro é respondermos dúvidas frequentes e as dúvidas as quais vocês, participantes, tiverem a respeito do assunto. Vocês poderão encaminhar aí pelo comentário, aí no próprio YouTube mesmo, que nós vamos visualizar a pergunta e direcionar para o participante quem tiver condição de responder melhor, tá? Eu peço que vocês colocam o ramo de atividade, se não o nome da empresa, mas especialmente o ramo de atividade e o regime tributário a qual a sua empresa está, para que fique mais fácil a gente entender e responder se a dúvida for pontual do seu negócio, tá? Em nome do Flávio Hermes, diretor CEO da Planostec, eu, Fábio Corrêa, gerente de negócios, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. E junto com a gente aqui está o Fernando Santiago, que também é sócio, diretor, fundador da Planostec, hoje atuando como CTO de desenvolvimento, ou seja, ele é o responsável direto pela produção das nossas soluções. Também o Fábio Silva. Fábio Silva está como gestor de projetos aqui da Planostec. Nosso parceiro Felipe Medeiros, que é advogado e especialista em tributação, parceiro estratégico aí da Planostec, com vasta experiência na área. E também nosso parceiro Vinícius Henrique, CEO responsável pela LE, Assessoria e Contabilidade. Tá bem? Eu acredito que esses profissionais estão gabaritados para responder quase que qualquer dúvida a respeito desse assunto, tá bem? Pessoal, repetindo, está aberto aí para vocês submeterem as dúvidas através dos comentários aí no YouTube. Por gentileza, incluir, se não o nome da empresa, qual é a atividade. Por exemplo, supermercado, posto de combustível, indústria, prestador de serviço, varejo de ferragens, ou se tiver alguém de outras áreas aí, agronegócios, produtor rural, entre outros. Tá bem? Eu vou começar por aqui com uma dúvida frequente e vou submeter ela para o Fábio Silva, que é a seguinte: Silva, o que muda na prática já agora para janeiro? O que muda na prática para as empresas já agora para janeiro? Boa tarde a todos. Primeiramente, em nome da Planostec, agradecer pela presença de todos, pela colaboração. A partir do dia 5 de janeiro, mais precisamente a primeira segunda-feira do ano, todas as empresas do regime normal, no caso lucro presumido, lucro real, elas estão obrigadas em seus documentos fiscais NFE, NFCE, a estar destacando os novos tributos da IBS e CBS, né, que são os tributos da reforma tributária do consumo, bem como o novo código que vai classificar esses produtos, além da NCM, da FLESH, né, ter o C-Class-Trib, né. Então, as empresas que não tiverem feito essa adequação não vai conseguir validar os documentos fiscais das suas transações. Então, o primeiro impacto assim que vamos ter. Tá, então tu pode responder a segunda pergunta, Silva, que é o que vai acontecer se a empresa não classificar os produtos, ou se esquecer, ou se porventura não classificar, não estiver preparada
não tiver realizada essa classificação. Se a empresa for do regime normal, Corrêa, ele não vai conseguir validar a nota fiscal. Hoje, em ambiente de homologação, a gente já consegue fazer esses testes, né? Até aqui a gente, testando outras rotinas fiscais, a gente não consegue transmitir, porque a regra de validação para homologação já está ativa. Não consegue transmitir se não tiver essas informações da classificação tributária nova, né? E a partir do dia 5 de janeiro, né, vai estar habilitado, então essas empresas não vão conseguir emitir nota de venda, de remessa, de devolução, nenhuma natureza de documento fiscal. Empresas do regime normal, né? O Simples Nacional ainda vai conseguir. Certo. Então, temos uma outra pergunta aqui, vou direcionar para o Fernando Santiago, a respeito do software. É necessário, então, atualizar o sistema com novos recursos, correto? Confirma, Fernando. Boa tarde a todos, obrigado a todos pela presença, obrigado e principalmente pela vontade de vocês em buscar esse conhecimento. Corrêa, realmente para esses clientes, como o Silva disse aí, do regime normal, é necessário fazer a atualização da nova versão, né, do Plenos RP para poder gerar esses novos documentos com os novos campos do XML. Foi desenvolvido toda uma etapa de mudanças no RP exatamente para poder contemplar esses novos campos. Muitos clientes ainda não receberam essa nova versão, então é necessário procurar os representantes, é necessário procurar o suporte da matriz para que a gente consiga fazer isso daí. Nós já estamos buscando essas atualizações, mas caso algum cliente precise por algum motivo de um pouco mais de urgência, só nos procurar. Então, já responde a pergunta do Eli sobre em qual pacote de atualização do RP já está atendendo o campo C-Class Trib. Você pode complementar aí, Fernando? Essa daí acho que o Silva vai saber melhor que eu. Qual que é o número da versão, Silva? Hoje é a versão, no rodapé da tela do Plenos ali, no canto direito, vocês vão ver que tem um código de versão, é a 2025.11, acho que a partir do ponto 5 já tem. A última que nós lançamos é a ponto 8, então é 2025.11.8. Então nessa aí já tem essa rotina para poder estar atribuindo o C-Class Trib nos produtos. Então, confirmando a resposta do Fernando Santiago, embora há uma programação para atualizar em todos os clientes, certo? Se o cliente Exato. tiver a necessidade de antecipar, pode estar procurando o nosso time de suporte ou o nosso parceiro, né? É muito importante, Corrêa, que as empresas se planejem, porque elas vão precisar fazer esse trabalho de classificação dos produtos, né? Como o Silva disse aí, criou-se um novo campo, esse C-Class Trib. Dependendo do tamanho da empresa em termos de volume de produtos, principalmente supermercados, né, material de construção, que a gente sabe que tem um número grande de produtos, vai ser preciso realizar pelo menos uma verificação produto a produto. Então é muito importante que cada empresa perceba, né, o quanto de produto que tenha e tenha essa urgência para poder fazer essa classificação. Maravilha, obrigado. Considerando, então, como comentamos no primeiro encontro e no segundo, que as empresas terão que adequar os softwares e, após isso, realizar uma classificação em que relaciona o NCM do produto e o novo código de classificação tributária denominado C-Class Trib, que compreende a primeira etapa da reforma tributária. Eu pergunto para o Vinícius, que é uma dúvida frequente, viu, Vinícius? Qual é e se há responsabilidade ou participação da contabilidade nessa primeira etapa, que começa em janeiro, que é relacionar o NCM e a nova classificação tributária?
Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a vocês pelo convite para participar desse bate-papo, para trazer esclarecimentos a contribuintes, empresários, contadores e afins. Boa pergunta, Correia. É uma pergunta importante e é muito mais importante a gente salientar e deixar bem enfatizado que o contador, para ser mais claro, o papel do contador não é receber apenas as informações dos empresários e apurar os impostos, né? Com a reforma tributária, principalmente nesse período de transição, obviamente o trabalho ali para o contador vai ser dobrado, porque nós teremos que fazer a apuração dos tributos existentes e mais os tributos que estão aí por vir, né? Então, assim, respondendo diretamente à sua pergunta, essa situação de verificação, de classificação, ela deve sim ocorrer pelo contador. O contador ele deve prestar ali a consultoria, a assessoria às empresas juntamente com os RPs, porque eu sempre falo com vocês e sempre falo para os meus clientes, contador, empresário e o RP sempre tem que andar junto e sempre tem que manter a comunicação, porque, né, através do RP se emite documento, através do contador a gente consegue trazer ali algumas verificações que podem reduzir a carga tributária do cliente. Então a gente sempre tem que andar em conjunto. Então eu digo que o papel do contador nessa questão da classificação, ela é importante e ela deve ocorrer juntamente com o RP e com o próprio empresário, né? Maravilha, obrigado, Vinícius. Na sequência, eu submeto uma dúvida do Éder, a qual estava na fala do Dr. Felipe Medeiros no encontro anterior. Considerando essa primeira etapa da reforma tributária, que é fazer o vínculo a esse novo código de tributação, né, que é o C-Class TRIB, para vincular o IBS e CBS, a pergunta é, nesse primeiro momento, a classificação errada vai gerar alguma multa ao empresário em caso de uma classificação equivocada? Felipe Medeiros. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar falando com vocês de um assunto muito bom. Hoje eu já dei aula de reforma tributária, já recebi aula de reforma da renda também, e agora estou em live aqui com vocês. Inicialmente, o que está no papel, e o que a Receita vem sempre deixando claro, que ela vai ter um caráter mais de orientação nesse primeiro momento aí de transição, tá? Então, referente aqui a erros de informação, vale lembrar também que a gente tem um motor de regras, então a gente pode estar consultando antes de fazer a emissão dos documentos, mas a Receita não deve vir naquele caráter de multa, tá? Punitivo. Eu só ressalto a possibilidade que já é prevista também ali na própria reforma, que são as multas pelo erro no documento fiscal, tá? Nesta questão, eu acredito que aí sim a Receita vai vir já num caráter mais punitivo, tá? Então, sobre layout de documento, faça a atualização da versão aí do sistema da Plenos, faça a emissão de teste, conte com o suporte, mas sobre a informação presente no documento, a Receita vai ter mais um caráter educativo no primeiro momento, tá? Certo. Obrigado, Felipe. Há uma pergunta do Eli a respeito se há possibilidade de ferramenta para agilizar o processo de classificação tributária cerca do C-Class TRIB para essa primeira etapa da reforma tributária. Hoje, nós fornecemos um serviço através da C-Tributária que devolve esta classificação de acordo com a regra tributária vigente. Quem optou por esse serviço terá na ferramenta Plenos toda a classificação necessária de acordo com a legislação. Há alguma expectativa de que no futuro haja algo que possibilita um vínculo mais simples, sem esse serviço terceirizado no momento. Mas, por enquanto,
estamos apenas com a expectativa. Tá? Atualmente, aquém do serviço automatizado da C Tributari, o trabalho ele é manualmente fazendo vínculo por NCM. A cada NCM haverá um código a ser relacionado. Tá? Aqui eu tenho uma dúvida. Eu não sei se o Vinícius ou o Felipe Medeiros quem dos dois pode melhor responder. Sabemos que o IBS e CBS juntos terão uma taxa de 1% a partir de janeiro, certo? Sendo 0,9 e 0,1. A empresa vai receber uma guia a partir de janeiro para pagamento desse 1%? Felipe ou Vinícius? Vamos lá. Eu vou iniciar, eu acho que o Felipe pode complementar alguma coisa. Olha, nessa fase de 2026, como o Felipe disse, é uma fase de teste, tá? Ou seja, a Receita Federal ela entra ali com um caráter orientativo para que ela consiga receber as informações e validar todas as informações. Ou seja, nesse período de teste, há ali o destaque do IBS e do CBS, né, com as alíquotas definidas, porém, há uma questão que está amparada pela Lei Complementar 214, que trata sobre a reforma tributária, em que os contribuintes que cumprirem todas as obrigações acessórias e principais em relação à reforma tributária, eles ficarão isentos do recolhimento da IBS e da CBS. Ou seja, por mais que há o destaque e por mais que há a obrigação do destaque na nota fiscal, na emissão, né, o recolhimento ele pode ser isento seguindo esses critérios. Eu acredito que é isso, né, Felipe? É isso mesmo, Vinícius. Deixa eu só complementar, porque essa pergunta às vezes eu recebo ela também. Não tem código de guia, gente, para recolher IBS e CBS ainda. Então, se você está querendo pagar esse 1%, nem tem como, tá? Pode ficar tranquilo. É só uma alíquota de teste mesmo, para a gente verificar a volumetria de informações, parametrizar o sistema, para a Receita começar a esquentar a máquina pública ali. Aí é um ano de adaptação, mas bem lembrado pelo Vinícius. Existe essa possibilidade de penalidade para aqueles que não se adequarem, tá, no documento fiscal, que é justamente cobrar esse 1% aí de destaque. Maravilha. Agora tem uma outra pergunta, essa também é bastante pertinente e recorrente, que é: o que muda neste momento para empresas do Simples Nacional? Felipe? Olha, no primeiro ano, pessoal, a gente não vai ter muitas alterações para o Simples Nacional. De novo, é um ano teste que vocês podem já começar a verificar se você não tem um sistema que vai se adequar, o seu contador também não está conseguindo integrar informações para a reforma. Esse é um ano que você tem de preparação também, tá? Mas se vocês já pegarem ali a Lei Complementar 123 do Simples Nacional, vocês já verão que já existem os rateios, as tabelas já estão atualizadas para a CBS, então a partir de 2027, aí sim, você já tem alterações, tá? Alteração no documento fiscal, alteração no critério de rateio, apesar da tabela ainda se manter nas mesmas alíquotas, e depois até a gente tem um sistema misto ao sistema híbrido de recolhimento do IBS-CBS para o Simples, tá? Mas, a primeiro momento, não. Simples continua no mesmo jogo. Fábio, eu posso fazer uma pontuação? Claro. Eu ultimamente estou recebendo muitos questionamentos acerca dessa situação do Simples Nacional, que muitos dos meus clientes, amigos, empresários, eles chegam até mim e, Vinícius, eu ouvi dizer em tal lugar que o Simples Nacional vai deixar de existir. Vinícius, eu ouvi dizer que a alíquota do Simples vai mudar, vai aumentar. Eu acho que as pessoas elas têm que procurar realmente informação, né? Nós estamos aqui para isso também, para esclarecer dúvidas. O
Simples Nacional, como bem disse o Dr. Felipe, ele permanecerá, tá, com as alíquotas vigentes. O que acontecerá é ali uma readequação nos tributos que compõem o chamado DAS, que é a guia mensal que o cliente, né, que a empresa faz o recolhimento, né? E também tem a questão que ele disse, que é aquela situação especial de apuração por opção do IBS e da CBS fora do Simples Nacional. E o pedido todo o dinheiro para ele. Aí não fica crédito para ele na loja dele. Eu estou falando do caso. Tem uma pergunta, essa é de um cliente que enviou, acredito que deve estar participando conosco. Eu acredito que o Felipe Medeiros poderá responder. Em qual momento haverá e como e qual será o impacto para as empresas prestadoras de serviço? Prestadores de serviço, ao meu ver, meu Vinícius depois pode até complementar também, ele começa a ter impacto em 2027. Por quê? Eu não tenho mais o sistema acumulativo de PIS/COFINS, principalmente para aquele prestador de serviço no lucro presumido, e aí eu tenho uma CBS no sistema não cumulativo, tá? E uma alíquota que a gente está aguardando aí, mas que deve estar em torno de 8,8 para 9,33. Isso já vai onerar o prestador de serviço, tá? Na minha opinião. Então, para 2027, a gente já tem um aumento de carga tributária para os prestadores de serviço, principalmente aqueles do lucro presumido. Certo. Vinícius? Se tratando dos serviços, é justamente isso. E um ponto importante a ser colocado aqui é que, atualmente, nós temos ali a segregação de empresas da atividade de comércio, né, que segue uma linha de tributação com tributos específicos, e a empresa do ramo do serviço que tem ali a sua classe de tributos específicas também. Com essa reforma, a questão do CBS e do IBS, ele unifica. O IBS e o ICBS passa a valer tanto para quem revende quanto para quem presta o serviço em si. E realmente, ali no cronograma que foi publicado em relação à transição, inicialmente em 2026, nenhuma atividade vai sofrer ali significativamente uma um desembolso de valores em relação à questão de tributos, porém, né, a partir de 2027, a gente já entra ali nas substituições, extinções de alguns tributos, como, por exemplo, muito bem o Dr. Felipe explanou, o PIS e COFINS, né, que o PIS e COFINS, ele entra com a extinção e passa a ter ali a questão do CBS, né. Em relação ao IBS, que trata dos impostos municipais e estaduais, ele segue ali um cronograma um cronograma gradativo a partir de, se eu não me engano, é 2029, né, Dr. Felipe? Isso, começa em 29 até 2032. Exato. Só lembrando que quem está participando pode submeter perguntas relacionadas a esse tema através dos comentários aí no YouTube, tá bem? E nós vamos submeter a sua dúvida aqui para os nossos participantes. Corrêa, posso fazer uma pontuação sobre a questão do serviço? Claro. Então, a questão das notas de serviços, né, os prestadores de serviços aí que emitem, a gente sabe que está unificando. Na verdade, tinha um padrão que a gente seguia, que é o ABRAFES, né, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Então, tinha um padrão de nota de serviço que acompanhava esse modelo. E agora, para 2026, tem um portal nacional. Então, todas essas notas de serviço tá no manual orientando que vai ir para o portal nacional. A gente até conversou com várias prefeituras e serviços que prestam serviço de terceiro, né, que eles emitem pelo próprio sistema, né, tem gente que emite pelo site que a prefeitura disponibiliza, né, só que assim, tem muita incerteza ainda na questão da emissão do documento, né, como que a gente vai estar homologando, a gente até já conversou com alguns, eles falaram que vai continuar igual está, eles vão retransmitir para o portal nacional,
mas tá bem em cima da hora e não saiu muita definição, mas provavelmente não vai ter mudança na nota de serviço, não vai precisar informar os novos códigos, porque também tem C-Class-Trib para serviço, e saindo desse padrão municipal, hoje a gente só informa o código de serviço municipal, que é geralmente 3 ou 4 dígitos, né? E indo para o portal nacional tem o NBS, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviço, e tem mais um código de tributação brasileira, tem mais 2 códigos além do C-Class-Trib, né? Mas assim, a gente não tem nada ainda que dá para informar muito as mudanças no layout do documento gerado de nota de serviço, né? Mas provavelmente esses servidores que as prefeituras contratam vão continuar recepcionando a nota igual é hoje e eles vão transmitir para o portal nacional. Mas por enquanto nada definido ainda assim muito. Certo. Tem uma pergunta do Éder aqui a respeito do sistema misto. No novo modelo, o recolhimento vai ser feito na fonte, nesse período que vai funcionar os 2 ambientes. Como que irá funcionar o sistema de crédito? Resumindo, o período em que haverá 2 ambientes, ou seja, sistemas de tributação, sistema híbrido de tributação, como que vai funcionar o crédito? Seria isso, Éder? Vinícius e Dr. Felipe. Isso, tá claro? Quer começar? Provavelmente o Éder está falando do recolhimento do sistema híbrido do Simples Nacional, de apurar IBS e CBS por fora também. Eu acredito que ele deve estar falando, sim, dessa questão do Simples, mas também das empresas que são do regime normal, que vão trabalhar ali no período de transição, né, de 2029 para frente, porque a partir de 2029 nós teremos ali a extinção gradativa do ICMS e do ISS, e a implementação ali do IBS. Eu acredito que essa questão da tributação com 2 formas e levando em consideração que vai ter ali a extinção gradativa, eu acredito que os créditos eles também seguirão os mesmos percentuais, tá? No meu ponto de vista. Eu costumo dizer o seguinte, a Receita Federal, ela instituiu a Lei Complementar 214 e nos deixou ali até o presente momento, né? Obviamente que eles já publicaram várias situações, já deixaram claro várias situações, mas tem muitas outras que ainda precisam ser publicadas, muitos procedimentos que precisam ainda ser evidenciados e esclarecidos quanto à questão da tributação e de como vai ser feito. Então, assim, me corrige, o doutor Felipe, mas eu acredito que ainda não há nada publicado e nada esclarecido como vai ser esse levantamento do crédito. Eu estou supondo que seja o percentual conforme ali a, a extinção gradativa dos tributos, né? Sim. A gente carece ainda do regulamento do IBS-CBS para responder algumas perguntas. Então, às vezes o pessoal vai mandar aqui, vai achar que a nossa resposta é vaga, mas ela é vaga por ausência mesmo de informação que deve vir. Então, a gente tem a API de testes da operação assistida, provavelmente para dezembro aqui. A gente tem um regulamento que tecnicamente está pronto, mas ainda não saiu. Tem outros testes que vão vir. Só explicando um pouco sobre o Simples, que eu acho que talvez seja o que o pessoal também esteja esperando. O Simples Nacional, a grande mudança dele é: você vai ter a opção anual de estar no Simples Nacional, mas em um momento ali do ano, que eu acho que normalmente está para o segundo semestre ou no primeiro semestre do ano, você vai poder optar se você quer fazer o recolhimento de CBS e IBS por fora da tabela do Simples. Então, imposto de renda, contribuição e INSS fica no Simples, e IBS e CBS você vai poder optar por fora. Porque o Simples ele passa de deixar crédito para as próximas etapas. Então, se eu tenho ali uma distribuidora, uma pequena distribuidora, eu não dou crédito para o varejo que está comprando ali, o pequeno supermercado. Aí eu posso optar por pagar IBS e CBS lá na apuração assistida, no sistema normal, que todas as outras empresas do lucro já pagariam para me poder passar esse crédito para frente.
há uma previsão, tá, que aquelas empresas do Simples Nacional que estão no começo da cadeia ou no meio, elas optem por esse sistema híbrido. Mas se você é varejista que está vendendo para o consumidor final e você não passa crédito para o consumidor, você fique dentro da tabela do Simples que você já conhece mesmo, apurando na guia unificada, tá? Então esse crédito não deve afetar quem está na última ponta, mas aqueles que estão no começo vão precisar de um planejamento para entender se vai ser necessário ou não optar por esse híbrido, metade simples, metade lucro. Maravilha. Pessoal, lembrando que vocês podem submeter as perguntas a respeito desse assunto, reforma tributária, aí nos comentários no YouTube, tá? Eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp e eu vou passar para o Silva ou para o Fernando Santiago. Com o C-Class TRIB, ainda é necessário classificar CST, ICMS e CFP? Do jeito que veio a pergunta. Exatamente. Vai ter que continuar. No cronograma da Cefaz, né? Até 2032 a gente ainda vai ter questão de ICMS, PIS e COFINS, né? E cada um desses tributos, eles têm os seus códigos, né? Tem o CST e ICMS, o CFOP é o que norteia as operações, né? Então isso aí vai ter que continuar classificando eles, além do C-Class TRIB, que é o novo que está entrando, né? Então, continua. Tem uma pergunta do Eli. Essa eu vou passar para o advogado tributarista. No serviço, para empresas prestadoras de serviço, será mais vantajoso e forçar estar no simples? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta aqui. Qual é a visão? Considerando a reforma tributária, acredito que seja esta a pergunta do Eli. Eli, trabalhando mais como consultor do que advogado, eu sempre falo para os meus clientes, não forcem ficar no simples, porque você está amarrando o crescimento. Tá? Simples você tem limite de faturamento, e nas últimas alíquotas, você tem um sócio muito leonino, que é o governo. Então, ficar se amarrando para estar no Simples Nacional, provavelmente é que você falta um contador igual o Vinícius, falta um tributarista igual eu, para trabalhar contigo, tá? Não necessariamente, na pós-reforma, você vai ter o Simples sendo muito vantajoso, tá? Provavelmente o lucro presumido ainda seja o caminho para as empresas de prestação de serviço que tem um faturamento ali em torno de 200, 300 mil reais, tá? Mas se você está começando, tem um faturamento aí por torno de 100 mil reais, o Simples Nacional ainda vai ser o melhor regime. O Vinícius, que deve estar mais à frente aí nessas apurações, pode até complementar se essa é a visão dele ou se ele pensa de forma diferente. Essa é a realidade. Muitos indicam para as empresas ficarem no Simples Nacional por ser mais fácil de fazer a contabilidade. Mas eu, particularmente, não tenho isso comigo, tá? Obviamente, para verificar a possibilidade de ser mais vantajoso em ficar no Simples ou em outro regime, a gente precisa fazer um planejamento tributário. E muitas vezes, como bem você disse, né, dependendo do faturamento da empresa, é muito mais vantagem não ficar no Simples. E vai ser da mesma forma no regime novo, com a reforma tributária. Precisará fazer ali o levantamento para avaliar se realmente compensa ou não. Tem um detalhe que a gente vai ter que levar em consideração a mais do que a gente já leva hoje, que é a questão do crédito. Porque com a reforma tributária, a gente vai conceder crédito e as pessoas que estão adquirindo, né, os adquirentes, eles poderão adquirir o crédito de qualquer operação, que hoje não é a nossa realidade, né? Hoje a nossa realidade, os créditos, eles são condicionados a determinadas operações. Com a reforma tributária, tudo que é relacionado à atividade da empresa poderá gerar crédito, salvo algumas exceções. Então, assim, nessa situação do planejamento, a gente tem que ter ciência e nós temos que também visualizar qual a cadeia da empresa para que a gente determine
se vai ficar no Simples, se vai ficar no modelo híbrido Simples e IBS-CBS, se vai mudar para um lucro real, se vai mudar para um lucro presumido. Por quê? Essa questão, ela não é única e exclusivamente em relação ao imposto que você está pagando. Também pode ser uma situação em fornecimento de serviço ou de mercadoria. Porque a partir do momento que às vezes você opta em ficar no Simples Nacional apenas e pagar um pouco menos de imposto, dependendo da sua situação, quem for os seus clientes, você pode deixar de ser competitivo, porque o seu cliente ele vai procurar alguém que conceda crédito, entendeu? Então, é um ponto muito importante, aí é uma situação muito delicada a ser analisada, mas sim, tem que fazer a análise antes de verificar ali qual regime. E a, não se fala forçar, né? Tem que fazer o planejamento primeiro. Aí, pessoal, planejamento tributário, ele não é foto, ele é filme. Então, o planejamento se faz a cada ano, ou o ideal que seria, pelo menos, as empresas fizessem uma vez ao ano. Inclusive, a gente tem uma regra de transição que vai aí até 2032, num período tão extenso que vai mudando aos anos. Então, você pode ter um melhor regime de um simples este ano que vem no lucro, e vice-versa também. Então, esse tipo de trabalho não há uma resposta taxativa, olha, vá para o Simples Nacional que seja o melhor caminho. Vai ter que analisar várias situações, inclusive até de quem está adquirindo aí sua mercadoria ou seu serviço. Ainda sobre crédito, o Éder complementou aqui, eu recebi várias perguntas a respeito, acredito que faz sentido retornar nela. O Dr. Felipe comentou no nosso encontro anterior que a partir da reforma tributária, o crédito só será concedido se o vendedor pagar o imposto, certo? Só vai haver o crédito a partir da confirmação, a partir que o fisco confirmar o recebimento do tributo na fonte anterior ou na cadeia anterior, correto? Correto. Agora vamos traduzir a pergunta do Éder aqui. Primeiro, quando que isso vai de fato valer, digamos assim? Quando que vai entrar em vigor esse novo modelo e como vai ocorrer, como vai acontecer durante o período de transição? Tá. Vou começar aqui, depois o Vinícius também pode complementar. Se não me falha a memória, e agora eu estou me dando toda a liberdade de errar, o split payment ele começa em teste em 2027 para valer em 2029, tá? O split payment ele vai ter uma participação ali de alíquota, vamos falar, presumida de retenção, que de acordo com a sua carga tributária e os estudos do governo, e ele ainda vai vir também com base no regulamento, então a gente não sabe. A mecânica de crédito de fato físico, que é o pago, ele começa a valer inclusive para a CBS, tá? Então para 2027 em CBS ele estará valendo. O que a gente não sabe é se a apuração assistida de fato vai estar acontecendo, mas a mecânica do crédito, tecnicamente, vale 27. Aí o Vinícius pode me corrigir, tem total liberdade de me corrigir agora se eu errei o calendário de transição. É isso mesmo. Ele entra ali na fase de teste a partir do momento que já tenha um dos tributos, né, da reforma tributária a ser recolhido. Já seguindo à frente em relação a essa situação do split payment, a Receita Federal, ela tem, na verdade, ela tem uma vontade e o intuito da reforma tributária é facilitar e deixar tudo mais fácil para que ela possa, né, ali ter o controle da tributação e do recolhimento dos impostos. Então, assim, o split payment é uma ferramenta que eles implementaram com esse intuito. Eis a questão: vai funcionar? Não sabemos. Como vai funcionar? Também ainda não sabemos. É aquela questão que o Dr. Felipe disse ali atrás, que tem muitas coisas que ainda nós não conseguimos responder e não sabemos como vai ser. Tá, retornando, tem algumas perguntas aqui que eu acredito estar mais
relacionado a essa primeira etapa, que começa agora em janeiro. Repetindo, onde é necessário realizar a atualização dos softwares, primeiro a adequação do software, depois a atualização, na sequência a classificação, uma nova classificação com base no NCM. E aqui vem uma pergunta que eu recebi aqui direto de um parceiro nosso: o seu FLP vai ser extinto, Silva? Não, até tem alguns projetos que eu já vi de modelação de CFOP e tal, não sei se isso está ativo ainda, porque tem coisas que às vezes o governo começa um projeto e depois ele acaba postergando. Tem coisas, por exemplo, como o eConf, né, que era algo que estava previsto para entrar há algum tempo e foi postergado essa nota técnica junto dos meios de pagamento, né? Mas o CFOP continua ativo. O Dr. Felipe pode, às vezes, dar uma explanada aí, mas eu acredito que até 2032, enquanto a gente ainda tem o destaque do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS, ele ainda permanece para nortear as operações, né? Fábio, vamos só colocar uma pedra para todo mundo que está ouvindo aqui. Todo o nosso sistema que a gente tem hoje, ele vai valer até 2032. Eu só vou implementar o sistema novo aí a partir de 27 a 32 e a gente vai gradualmente diminuindo um e aumentando o outro, tá? Mas eles vão coexistir até 2032. Então todas as regras que a gente tem, substituição tributária, diferimento, antecipação, o DIFAL, que era uma coisa muito simples e virou uma aberração, está valendo até 2032, tá? E aí a gente tem só um aumento gradativo do novo regime também coexistindo até 2032. Repetindo, vamos botar uma pedra aqui. Tudo que a gente tem hoje ainda vai valer até 2032. 2033, aí a gente bota uma pá de cal, a gente faz uma missa de sétimo dia aí no sistema antigo e começa a trabalhar ano novo. Agora tem uma pergunta. Pode complementar. Isso aí, um complemento. As escriturações fiscais também, né? Quem gera SPED, fiscal, contribuição, continua também por um período aí, né? O contribuições tem que ver a questão do PIS e COFINS, né? Até quando que vai, mas continua também, né? Tem uma pergunta ainda do encontro anterior que eu deixei salvo aqui para direcionar ao Dr. Felipe Medeiros. Essa é uma pergunta recorrente. Eu acredito que muitos perguntam mais de uma vez para ter certeza, viu, Felipe? Que terei aumento de impostos? Essa é uma pergunta... É a pergunta que vale R$1 milhão. É uma pergunta que vários fazem várias vezes para ter certeza, igual uma criança, né? Posso fazer isso? Não é perigoso. Posso fazer isso? Então, repetindo, terá aumento de impostos? Eu vou fazer diferente. Eu vou deixar o Vinícius responder ela, porque depois eu quero responder ela de uma forma um pouquinho mais técnica, tá? Vinícius, pode fazer sua opinião se vai ter aumento de tributação. Olha, diante ao cenário que nós estamos hoje, com a nossa tributação atual e olhando para o cenário a partir de 2027, considerando que 2026 é o teste, que é o ano laboratório, vamos dizer assim, para a Receita Federal, eu acredito que se a empresa estiver enquadrada no seu regime correto, ele não vai ser onerado tanto assim como as pessoas pensam. Porque, né, nós teremos uma carga sim maior, né, porque aqui nós estamos falando da reforma tributária, muitos não sabem, tá? Muitos acham que a reforma tributária é para todos os tributos, mas a reforma tributária, gente, é para os tributos PIS, que o doutor Felipe falou no encontro anterior, PIS, COFINS, ICMS, ISSQN e IPI. O imposto de renda e a contribuição social, ela permanece a mesma coisa, a mesma coisa. Então, a gente está falando Previdenciário, que de é pesado também. Exatamente. Então, a gente está falando de uma parte tributária. Então, é óbvio que a carga em si, né, porque o que nós temos hoje
é uma estimativa, que é para ser de 25% a 28%. É uma estimativa. A carga, sim, ela aumenta sobre o valor da venda, que é através do valor da venda que nós encontramos o débito. Porém, né, como eu disse anteriormente, se a empresa está ali no regime adequado, ela vai ter o crédito em relação a isso. Então, há um viés em relação a esse questionamento se vai ser mais oneroso ou não, entendeu? Deixa eu. Porque tem duas formas, e às vezes as pessoas me fazem essa pergunta e confundem isso. Felipe, a minha tributação vai aumentar? Como a gente até comentou anteriormente em outra pergunta, depende. Depende de situação. Se você pega a análise geral de estudos, CFC, a própria Ordem dos Advogados também tem mandado alguns estudos aí, a gente entende que haverá uma redução de tributação em geral na indústria, o comércio deve seguir a mesma linearidade do que já contribui e um aumento exponencial para a prestação de serviço. Tá? Isso assim a gente vê, é fato. Mas às vezes o pessoal me lança, haverá aumento de arrecadação? Aí eu falo do bolo que a Receita recebe no final do ano, e aí eu peço só para a gente ler o que é a hipótese de incidência, o fato gerador da IBS e CBS, então também. Porque hoje eu tenho o PIS e COFINS, uma contribuição sobre o consumo, e eu tenho o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e o ICMS sobre o comércio. Até aí tudo bem. Só que quando eu vou lá e na 214, eu acho que o artigo 3º, se me falha a memória, ele fala que a hipótese de incidência, o fato gerador da IBS é a prestação de serviço, a comercialização, ou seja, ISS e ICMS, e direitos. Então há uma ampliação da hipótese de incidência da IBS em relação ao ISS e ICMS. Não é só uma fusão dos dois. Eu tenho um rol de outras situações hipotéticas aqui que serão tributados. E aí eu dou sempre o exemplo, o aluguel. O aluguel ele não é serviço e ele não é mercadoria. Ele é o quê? Um direito que você está utilizando do patrimônio. E é por isso que ele vai ser tributado de IBS. Então, haverá aumento de tributação para mim? A gente vai ter que fazer o planejamento tributário, analisar o caso concreto. Haverá um aumento de arrecadação? Se eu olho só esse recorte do 214, eu falo que sim. Existem situações que hoje não são tributadas nem por ICMS nem por ISS, que agora estão sendo abarcadas pela IBS e CBS. Tá? Isso é só um adendo que eu falo técnico. Quando você olha, vocês veem que aproveitaram a fusão dos dois tributos para dar uma ampliada aí nas hipóteses de incidência. Maravilha. Lembrando a todos que estão nos acompanhando que podem submeter a sua pergunta pelos comentários aí no YouTube. Estamos caminhando então para os minutos finais do nosso encontro. Tem uma pergunta aqui, eu vou direcionar ela para o Silva, para o Fábio Silva. A reforma tem duas, na verdade, parecidas. Uma, eu acredito que o doutor Felipe Medeiros já respondeu, que é se a reforma muda algo na folha de pagamento. O doutor Felipe e o Vinícius já respondeu, dizendo que a reforma tributária trata-se de uma mudança no sistema de tributação de ICMS, PIS, COFINS e IPI. Então, mantendo-se os outros tributos e impostos e taxas como está, né, doutor Felipe, confirma, né? Folha de pagamento sem impacto. Por enquanto, sem impacto, gente. Na verdade, a Previdência já tem impacto demais, deixa ela quieta com os problemas dela lá já, e aí depois a gente trabalha com ela. Só explicando um pouco melhor, a reforma, quando ele foi desenhada, inclusive há uns 10 anos atrás, que começou todo esse trabalho, para ficar mais fácil de digerir e também da gente conseguir assimilar ela foi dividida em grupos. Essa parte que a gente está vendo aqui até 2033 é uma reforma sobre o consumo. E aí foi o que o Vinícius disse. A gente está falando aqui das contribuições do PIS e da COFINS, do Imposto sobre Serviço, do ICMS, do IPI, dos produtos industrializados, e como que eles ficarão ali em cima do IVA, dessa nova forma de se tributar um pouco mais simples. E até nesse ponto eu concordo que realmente fica um pouco mais simples quando a gente tira principalmente as mecânicas de ICMS, que eram bem complicadas. Mas
provavelmente após esse período ou durante esse período, a gente ainda terá reformas do patrimônio, que a gente teve um spoiler aí já, inclusive acho que a promulgação da lei do novo imposto de renda foi de ontem, e a gente também tem ainda a vir uma reforma tributária sobre o patrimônio, que a gente ainda não tratou sobre ela também. É o IPTU, o ITR, o ITCMD, que teve uma mudança agora, mas pode vir outra. Então, a renda e patrimônio não está sendo tratado nesta reforma. A gente está tratando somente sobre consumo. Uma última aqui para o Fábio Silva, considerando especialmente aí os clientes que estão no estado do Mato Grosso, que recentemente tiveram que se adequar à regra do estado de Mato Grosso, que foi o vínculo dos Corrêa, cortou aqui, travou. Tá. Você consegue repetir? Tá, vamos lá. E agora? Tá melhor? Tá melhor, aham. Tá. Tem uma pergunta aqui que é dúvida, especialmente dos clientes que estão no estado de Mato Grosso, em que recentemente tiveram que se adequar à chamada regra do TEF, né, para vincular os meios de pagamentos eletrônicos aos documentos fiscais, né? A pergunta aqui é: a reforma muda algo em relação à emissão de boletos, Pix e outros meios de pagamentos eletrônicos? Eu acredito que há uma convergência dessa dúvida aqui com relação ao split payment, né? Alguém... Perdão, Corrêa. Acabou cortando aqui de novo, cara. A hora que você estava falando já em relação... acabou cortando aqui para mim. Tá. Vou tentar... Acho que a minha conexão tá meio lenta. Fernando, Santiago, tu conseguiu ouvir aí? Corrêa, consegui sim. Eu acho que essa dúvida ficou bem esclarecida na live passada, com o esclarecimento do Felipe, né? Ele disse que os recebimentos, né, realizados com cartão de crédito e débito, boletos bancários e Pix, né, já sofreriam o split payment, né? Então, eu creio que essa dúvida é referente a isso. Como aqui no Mato Grosso nós já entregamos, através do TEF, isso para a Receita, vai ficar muito simples para eles extraírem essas informações, né? Até para poder verificar. Mas não muda nada, né? Em termos de exigência dessa informação do TEF, isso não muda nada. Simplesmente acaba sendo informações a mais para a Receita fazer a verificação. Sim. O Claudinei, veja bem, o TEF não vai ser um mecanismo para a Receita executar, fazer o split payment. Tá? O simples fato de utilizar um meio de pagamento eletrônico, seja por meio do TEF ou pelos meios convencionais não conectados, já possibilita a execução do split payment, até porque será realizado, executado pelas adquirentes. Então, a empresa que faz a liquidação dos pagamentos, ela já executará a cobrança do imposto. O Corrêa, talvez o que ele está questionando aí é o seguinte: o fato gerador do split payment não vai se dar pelo mecanismo do TEF, e sim pelo mecanismo da geração da nota fiscal, né? A hora que chegar na Receita, eu tenho lá uma necessidade, lá como se fosse uma ordem de pagamento registrada. Aí quando for feito o recebimento desse valor, a empresa do TEF, a adquirência, vai repassar o valor para o fisco. Eu consegui pegar uma parte, caiu aqui minha conexão, mas sobre os meios de pagamento, né, Correio, split payment, né, olhando as notas técnicas hoje da Cefaz, até a gente, olhando que ela aceita hoje, eu acredito que a partir do ano que vem, eles começam a dar uma enrijecida um pouco mais nas notas técnicas, porque hoje a gente consegue ainda validar algumas notas fiscais sem enviar os detalhamentos da forma de pagamento, né, depois isso aí pode implicar em problemas futuros, mas eles aceitam ainda, né. Eles ainda aceitam uma forma de pagamento do tipo outros, então hoje a gente ainda
devido a algumas formas de pagamento não estar bem caracterizada, eles ainda aceitam, né? Então é algo que eles deram uma segurada. Até tinha um E-Conf que ia entrar, que é o evento da confirmação financeira, que é tipo assim, eu vendi a prazo, mas depois eu recebi esse título em cartão de crédito, Pix, né? Então como que você justifica essa entrada, né? Então tinha uma questão da criação de um evento aí. Eu acredito que a partir do ano que vem vai começar a ter muita mudança. A gente até está se preparando já para esse cenário, porque vai começar a surgir diversas notas técnicas para poder começar a amarrar essas pontas e deixar mais automatizado, né? Como eles têm esse objetivo de ter a apuração assistida, né? Tudo isso, então tem algumas pontas ainda soltas aí. Maravilha. Só vamos encaminhando para o final. Agora eu vou fazer uma pergunta e, na sequência, cada um já pode fazer as suas considerações. Tá bem? Eu vou fazer uma pergunta que... essa primeira é uma que eu mesmo relacionei aqui e vai para o Vinícius. Então, Vinícius, tu pode responder essa pergunta para nós e após as suas considerações, tá bem? Vinícius, qual é o impacto para o escritório contábil, para a contabilidade, para o contador, nesse processo de mudança, especialmente relacionado aos regimes híbridos? Olha, Corrêa, a gente costuma dizer que todo e qualquer impacto tributário, administrativo, que as empresas possam vir sofrer, esbarra direta ou indiretamente no contador. Não distante em relação à questão da reforma tributária, esse impacto ele vai ser muito grande. Por quê? Nós, contadores, teremos que estar preparados para que nós possamos orientar da melhor forma possível os nossos clientes, ou seja, as empresas, quais estratégias, quais decisões a serem tomadas, quais culturas, uma palavra-chave muito importante, quais culturas nós deveremos deixar de praticar para que nós possamos seguir ali de uma forma fidedigna em relação às informações, para que nós possamos fazer um planejamento melhor. Então, assim, vai ser muito complexo. Não vou dizer que não vai ser, porque eu vou estar mentindo nessa situação, mas vai ser muito complexo e o trabalho vai ser muito grande. Obviamente, né, a gente vai contar, né, com os RPs, porque, como eu disse, empresário, contador e RP precisam andar juntos, principalmente nesse momento de transição de reforma tributária, até porque aquela situação do empresário ficar anotando tudo no caderninho, isso daí é passado, gente. Isso é passado. O caderninho a gente não consegue compilar as informações para trazer um planejamento. Com RP, obviamente, a gente consegue compilar, a gente consegue lançar, a gente consegue filtrar e assim fazer ali as considerações finais, os planejamentos tributários. Então, o escritório de contabilidade ele vai ser impactado imensamente nessa questão da reforma tributária e eu acho que os contadores eles serão um ponto-chave quanto a isso, tá? Porque assim, gente, a reforma tributária ela é muito ampla, é muito ampla. A gente está abordando aqui pontos específicos, que são os pontos que mais surgem dúvidas em relação às empresas, aos contribuintes, mas existem muitos outros pontos que são específicos que, né, a gente precisa ali trabalhar com mais detalhe, um pouco mais de carinho para poder chegar ali a um resultado fim que seja maravilhoso aos empresários e a todos os envolvidos. Partindo para as considerações finais, eu queria pontuar aqui algumas situações para aqueles que estão nos assistindo, que a gente não tratou, às vezes, eu não me recordo muito bem, mas às vezes a gente já viu na live anterior. Gente, com a reforma, nós teremos ali a tributação assistida. Ou seja, você está emitindo a nota agora, o fisco já está sabendo e ele já sabe a emissão dessa nota fiscal,
qual imposto vai ser recolhido, quem vai estar pagando. Então, assim, essa questão do split payment, ele, ele vai sim ter uma amarração de pontas, como o Silva disse, porque, né, como nós já sabemos, não tem nada muito definido, mas vai ter uma amarração de pontas a fim de determinar como vai ser feito essa segregação, se o governo vai ter uma subconta, se o governo não vai ter uma subconta e vai ser somente um valor lá, né, para depois fazer a verificação e o recolhimento, né? Então, um dos pontos são esses. Outro ponto muito importante em relação à reforma tributária é em relação ao ponto que eu disse de cultura. Quando a gente fala cultura, eu não vou dizer cultura brasileira, mas vou dizer cultura de forma genérica, é, os empresários, na sua grande maioria, todos têm a cultura de não exigir nota fiscal. E para as empresas, na reforma tributária, continuarem com essa cultura, elas sim vão ter prejuízos tributários, financeiros, e sim, ela vai ser onerada, e muito. Por quê? Porque o crédito, ele se dará com a emissão do documento. Então, se você não mudar a cultura da sua empresa, não fizer ali uma estruturação dos procedimentos, dos quesitos em relação às contratações, ele vai ser onerado. Então, assim, esses são os pontos que eu achei importante a gente pontuar aqui, nesses minutos finais. E agradeço a todos pela oportunidade e espero que juntos, né, possamos trazer o melhor para todos os interessados, para todos os empresários sobre a reforma tributária. Muito obrigado. Maravilha, Vinícius, obrigado. Agora, doutor Felipe Medeiros, vou fazer uma pergunta e, na sequência, as considerações. Como a assessoria ou consultoria jurídica pode ajudar a empresa durante esse processo e a reforma tributária? Tá. Pessoal, vou até pegar carona aqui na fala do Vinícius, que foi muito sábia. O que eu fiz na live anterior foi uma aula que eu chamo de aula zero, introdutória, só tratei conceitos, e aqui a gente veio, tipo, não tira dúvidas, perguntas e respostas, mas a gente está olhando recortes de operações, recortes da reforma. Então a gente não tratou em toda a complexidade que a reforma é. A gente não falou de produção rural, a gente não falou de construção civil, tributação de aluguéis, que isso também já está no texto. Nesse momento de transição, eu entendo que o advogado ele vai ter dois viés para ajudar vocês. Uma parte de consultoria, uma parte educacional, uma parte aí de repassar conteúdos, mas existe um impacto muito grande na reforma, que é o impacto de caixa, fluxo de caixa, o impacto financeiro, justamente por essa amarração de crédito vinculado ao pagamento da operação anterior, se eu vou conseguir sobreviver sem esse crédito, que agora já não é mais financeiro, não é um crédito contábil, é um crédito real, efetivamente ligado a uma contribuição paga. E nisso, principalmente para os prestadores de serviços de contratos continuados e para aqueles comércios também que têm licitações ou contratos de fornecimento continuado, há uma necessidade de vocês adequarem os contratos, tá, de serviço e de comércio a longo prazo para refletir, ou pelo menos ter a possibilidade de você refletir na sua precificação o aumento de tributação, tá? Para que vocês não percam a lucratividade e competitividade, tá? Para mim, inclusive, esse é o maior viés aí de consultoria inicial do advogado. Da minha parte, eu tinha repassado os meus contatos na live anterior, mas vocês podem acessar também aqui com o pessoal da Plenos. Agradeço a todos de novo o momento de fala aqui, tá? Aí aquelas dúvidas que não forem sanadas ou que eu não consegui responder adequadamente, por favor, repassem aí ao Correia, que talvez em outro momento futuro ou diretamente eu tento responder todo mundo, tá? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe Medeiros. Fábio Silva, vou te fazer uma pergunta e, na sequência, as considerações. Sabemos que
o início desse processo de mudança começou com o estudo das normas técnicas, né, que posteriormente foram implementadas no software, no caso, num dos nossos softwares, das nossas soluções, e agora estão prontas, se já não foram entregues ao cliente. A pergunta é, qual é o compromisso, qual que é a responsabilidade que o empresário e seu time precisa se atentar agora para esta primeira etapa da reforma tributária? Fábio Silva. Bom, toda vez que tem uma mudança tributária, né, o Pleno sempre se coloca à frente para não deixar o nosso parceiro, né, o nosso cliente, desamparado, né? Mas em contrapartida a gente precisa também do auxílio do mesmo, né? Então, como a gente já colocou anteriormente, a gente está colocando a atualização, né, o pacote de versão que tem essa classificação, e a gente precisa, né, que esse empresário, junto aos seus colaboradores, faça essa classificação dos produtos, porque assim, por mais que o governo não dá alguma flexibilidade o ano que vem, não vai aplicar multa e tal, só que você não vai conseguir transmitir documento fiscal se não tiver esse código. A Cefaz não aceita. Então, a gente já estudou as notas técnicas, cada vez eles vêm editando várias vezes, então a gente lançou uma versão, precisa ajustar, porque tem uma regra que foi modificada, outra que foi criada, então a gente precisa dessa colaboração, né? Tá fazendo essa classificação tributária, a gente tem ainda algumas soluções que a gente está pensando para otimizar mais esse processo, melhorar, mas a gente já tem uma tela, né? Até tem um vídeo no nosso outro canal do Plenos, que demonstra como utilizar, né? Em testes, assim, a gente viu que agiliza bem o processo da classificação, e seria esse o compromisso que a gente precisaria, né? E quero agradecer a todos aí que puderam participar aí e colaborar com as suas dúvidas, norteando a nossa live aqui, e seria isso. Obrigado, Silva. Fernando, deixa eu só voltar aqui. Fernando, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o compromisso da Plenos, como sempre, né, com essas mudanças acerca do fisco, da tributação. Repetindo, né, a todos que estão nos acompanhando, o Fernando Santiago é sócio fundador da Planostec. Ele quem começou esse projeto há 21 anos e hoje estamos atendendo aí centenas de clientes em vários estados do Brasil e firmando aí o nosso compromisso de que o nosso cliente pode ficar despreocupado quando se trata de obrigações tributárias, né? Em todas as ocasiões estivemos sempre à frente e antecipado da medida certa, e eu convido o Fernando para falar a respeito desse compromisso e para finalizar o nosso bate-papo, nosso encontro. Quanto tempo precisar? Ô Fábio, há 21 anos atrás nós começamos o Plenos, e além de muitas atividades, muita funcionalidade que nós temos dentro da nossa ferramenta, o intuito de solucionar situações fiscais, exigências fiscais, né? Hoje em dia se utiliza outros termos, compliance, conformidades, foi uma das atividades que nos norteou, até porque naqueles momentos, né, iniciais do desenvolvimento do software, as pessoas olhavam para um RP, para um software, mais como algo fiscal do que realmente um controle gerencial e empresarial, né? Assim como um contador viu o RP como uma obrigatoriedade, né? Uma extensão do fisco. Nós passamos por várias mudanças, né? Cupom fiscal, nota fiscal eletrônica, NFE, depois a NFCE, CTE, MDFE, vários outros documentos fiscais que nem fazem parte do nosso dia a dia, né? E aí depois vieram os outros documentos, SPED, mas nós sempre estamos buscando trabalhar em conformidade com as exigências tributárias, né?
em conjunto com os nossos parceiros, nossos contadores, os nossos clientes, tentando trazer um pouco de esclarecimento, um pouco de razão, né? De certa forma também tentando tranquilizar um pouco, porque a gente sabe que muitos deles não sabem nem o que fazer nesses momentos, fala simplesmente da reforma tributária, talvez essa pergunta é a que mais norteia, eu vou pagar mais imposto, o que eu tenho que fazer agora? Então, assim, mais uma vez nós vamos frisar a tríade necessária, cliente, RP e contador, né? É preciso buscar esclarecimento, buscar conhecimento e colocar isso em prática. Nós estamos nos preparando, a nossa equipe, como o Silva disse, 60% da equipe hoje está direcionada para manter esses compromissos. Tivemos um impacto muito grande na nossa esteira de desenvolvimento, pedimos até perdão para os nossos clientes, porque impactou diretamente o desenvolvimento de rotinas que muitas vezes era esperado ou ainda é esperado pelos nossos clientes, atividades normais, né, que trariam maior rapidez, maior controle, maior facilidade. Porém, nesse momento, virou prioridade máxima essa reforma e a adequação do software para cumprir as exigências. Eu já termino por aqui, agradeço a todos que estão junto com a gente, tentando aprender um pouquinho. Agradeço ao Felipe e ao Vinícius, que veio nos ajudar aqui nesse esclarecimento, e a toda a equipe Plenos que está se dedicando, né, muitas vezes aí fora dos horários padrões de trabalho, exatamente para a gente conseguir chegar no começo de dezembro com uma ferramenta pronta para dar início a esse trabalho, que hoje é da classificação. É isso. Um abraço a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado mais uma vez ao Vinícius, ao Dr. Felipe, Fábio Silva. E obrigado a todos que se fizeram presente aqui. A Plenos segue à disposição de vocês através de todos os canais e parceiros, tá bem? Dr. Felipe, se o senhor preferir colocar os contatos aí nos comentários, fique à vontade. Se alguém tiver interesse em bater um papo com o Dr. Felipe, pode falar comigo, com a gente aqui da Plenos, que nós o conectamos, tá bem? Uma boa tarde a todos. Refrisamos que, se necessário, nós voltaremos a fazer um outro bate-papo sobre esse assunto. Boa tarde, boa noite a todos. Abraço. Tchau, pessoal. Boa tarde, tchau. Tchau, tchau.